Fala galera, nessa aula a gente vai ver o Teorema de Pitágoras. Segue o jogo. O tema da aula de agora é o Teorema de Pitágoras, beleza? O que diz esse teorema? Em um triângulo retângulo, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, beleza? Na prática, o que quer dizer? Tem aqui um triângulo retângulo, né? ABC, com ângulo reto no vértice A, certo? Então, a sua hipotenusa, que eu chamei aqui, ó, com a medida Azinho, quando a hipotenusa é elevada ao quadrado, isso é igual a você somar os quadrados dos catetos, né? O valor dos catetos elevado ao quadrado, você soma esses dois, obtém o quadrado da hipotenusa, beleza? Uma demonstração para esse teorema, a gente pode fazer usando as relações métricas que a gente viu na aula passada. Eu vou usar aqui, ó. B ao quadrado é igual a A vezes N, né? Um cateto elevado ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Vou usar essa mesma relação para o outro cateto, né? Cateto C elevado ao quadrado é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. Outra relação que a gente tinha é que a hipotenusa é igual à soma das duas projeções, né? Então, olha aqui comigo. O que acontece se eu somar b ao quadrado mais c ao quadrado? B ao quadrado mais c ao quadrado é igual a A vezes N mais A vezes M, certo? Nesse segundo membro, o A é um fator comum que eu posso colocar em evidência. Sobra aqui a expressão N mais M, né? Então, b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a A vezes N mais M. Só que essa outra relação aqui diz que essa soma aqui vale o próprio A. Então, eu vou ter um produto de A vezes A. E eu consigo concluir aqui, ó, que b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a A ao quadrado, né? Medida do cateto ao quadrado mais medida do outro cateto ao quadrado é igual a medida da hipotenusa ao quadrado. O quadradinho indica aqui que a gente encerrou a nossa demonstração. Algumas aplicações aqui, ó, do Teorema de Pitágoras. A gente pode usar ele para determinar a diagonal de um quadrado. Olha só, o quadrado é um quadrilátero que tem os quatro lados iguais e os quatro ângulos retos, tá ok? A diagonal desse quadrado é o segmento que liga dois vértices que não são consecutivos, beleza? Então tá aqui representada a diagonal, sua medida representei pela letra D, certo? Se você observar bem aqui, ó, esse triângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, né? Então um triângulo retângulo, e se é um triângulo retângulo, vale o Teorema de Pitágoras. Nesse caso, você tem a hipotenusa, que vale essa medida D, e os dois catetos valem a medida L, né, do lado do quadrado. Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras aqui. Hipotenusa elevada ao quadrado é igual a cateto elevado ao quadrado mais cateto elevado ao quadrado, né? Como cada cateto ali mede L, a gente tem L ao quadrado mais L ao quadrado, que isso dá 2L ao quadrado, certo? Essa soma ali, 2L ao quadrado. Eu posso extrair a raiz dos dois membros da equação, ó. A diagonal, o expoente vai cancelar com o índice da raiz, é igual a 2 vezes L ao quadrado. Lembra das propriedades de radiciação que a gente viu? Olha aqui, eu tenho um produto aqui dentro do meu radical, né? Eu posso calcular as raízes separadas. Então, a raiz de L ao quadrado, ele vai cancelar, né? Expoente com o índice da raiz. A raiz de 2, como ela não é exata, eu vou manter. E eu obtenho aqui, ó, que a fórmula da diagonal de um quadrado, utilizando o Teorema de Pitágoras para isso, é igual a L raiz de 2, né? Em todo o quadrado, diagonal é igual a medida do lado vezes a raiz de 2, beleza? O Teorema de Pitágoras também ajuda a gente a determinar a altura de um triângulo equilátero. Olha só, o triângulo equilátero é um triângulo que possui três lados de mesma medida, né? Eu chamei todos aqui de L. Quando eu traço a altura desse triângulo equilátero, desconsiderando aí as imperfeições do meu desenho, eu divido esse lado aqui, ó, relativo a essa altura, em duas partes iguais, certo? Esse aqui vai valer L sobre 2, certo? Aqui vai valer L sobre 2, e aqui também vai valer L sobre 2. Se você observar, pela definição de altura, esse ângulo aqui é reto, tá ok? Então eu tenho a medida da altura é um cateto, a metade, né, da medida do lado é outro cateto, e o lado vai ser a hipotenusa desse triângulo retângulo que eu formei aqui.
Tudo bem? Vamos aplicar o teorema de Pitágoras. L ao quadrado, essa hipotenusa aqui, né? O valor desse lado, é igual a L sobre 2 ao quadrado. L sobre 2, tudo isso está elevado ao quadrado, ok? Mais a altura ao quadrado. Eu vou só reorganizar minha equação e escrever ela desse jeito. H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Beleza? Olha só o que eu fiz, né? Eu subtraí L ao quadrado sobre 2 nos dois membros da equação, né? Então, num membro ficou só o H ao quadrado e no outro membro resultou L ao quadrado menos o resultado dessa potência aqui, né? Que é L ao quadrado sobre 4. Para resolver aquilo ali, eu posso tirar o MMC, né? No segundo membro e tal. A gente vai obter o seguinte, ó. H ao quadrado é igual a 4 aqui, né? O MMC entre 4 e 1 é o próprio 4. 4 dividido por 1 dá 4 vezes L ao quadrado. 4L ao quadrado. Menos 4 dividido por 4 dá 1 vezes L ao quadrado. L ao quadrado, tá ok? Vou continuar aqui no cantinho. H ao quadrado é igual 4L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Isso aqui dá 3L ao quadrado sobre 4. Novamente, eu tenho um caso em que eu vou extrair a raiz dos dois membros da equação. H igual a raiz daquilo ali tudo, ó. O que sai da raiz ali, ó? L ao quadrado vai simplificar na raiz. O denominador aqui que vale 4 vai sair da raiz, né? L sobre 2. A raiz de 3, como ela não é exata, a gente mantém ali e a gente descobre a fórmula para a altura do triângulo equilátero, né? A altura de um triângulo equilátero é igual à medida de seu lado multiplicada pela raiz de 3, tudo isso dividido por 2, certo? Olha o exercício aí. Determine a área, letra A, de um triângulo equilátero de lado igual a 6 centímetros. A área de qualquer triângulo, base vezes altura, dividido por 2, né? A base desse triângulo equilátero, ela tem o mesmo valor do lado, 6. A altura a gente consegue determinar através daquela fórmula, né? Então, essa área aqui, ó, é a base 6 vezes a altura 6 raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2 aqui, tá? Eu posso simplificar, ó, 6 dividido por 2 vai dar 3, né? 6 vezes 3 raiz de 3 é igual a 18 raiz de 3 dividido por 2. E eu obtenho que a área 18 dividido por 2, 9 raiz de 3 centímetros quadrados, beleza? Próximo exercício aí, ó, vai ficar para vocês, ó. Determine a área de um quadrado cuja diagonal mede 5 centímetros, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Valeu!